Fala galera, Trunks, Salomão aqui, e hoje eu quero falar um pouco sobre o meu sumiço, que nesse tempo que eu parei de gravar, eu estava no último semestre da faculdade, eu estava entregando TCC, relatório de estágio, e não estava dando para manter o canal. Agora eu voltei e eu mesmo vou editar meus vídeos, o que vai ajudar, eu tenho um compromisso a mais aqui. E nesse meio tempo que eu parei de gravar, eu consegui começar a jogar outro esporte, no caso pádel. Deu tempo de ganhar um campeonato também. Em relação ao meu e-commerce, eu ainda estou tentando crescer ele, só que esse é bem mais complicado. Vocês podem ver pelo cenário, eu tô com a ajuda de um amigo, eu tô aqui no estúdio dele. E a partir desse momento, eu mesmo vou editar os meus vídeos e é para ser melhor aí, rapaziada. Agora, seguindo com o vídeo, o que é a computação quântica? Por que a computação quântica se diferencia tanto da computação clássica? E por que a tecnologia quântica é tão promissora? O que é a computação quântica? A computação quântica é um novo tipo de processamento que segue como base dois fenômenos da física quântica, para fazer sentido. No caso esses, a superposição e o emaranhamento. Esses dois fenômenos, na computação quântica, tornam um computador quântico um tanto quanto mais avançado em relação a um computador clássico. Por quê? Porque ele tem múltiplas possibilidades a mais em relação a esses computadores. Ou seja, de resumo, um computador quântico usa princípios que tornam possíveis fazer coisas que um computador clássico levaria anos-luz para resolver ou sequer resolveria. Então agora eu vou explicar especificamente o que é um computador quântico. Estava falando de uma massa, agora eu vou falar de uma unidade, certo? Para explicar isso, eu preciso falar um pouco melhor sobre a superposição e o emaranhamento, que são os dois fenômenos quânticos ligados a essa tecnologia. Na física clássica, uma coisa ou é um estado ou é outro. Ou uma moeda é cara ou ela é coroa. Um interruptor ou ele está ligado ou ele está desligado. Já na física quântica, é possível uma fusão desses dois estados. A moeda poderia ser cara, coroa ou os dois ao mesmo tempo. E, bem resumidamente, esse é o fenômeno da superposição. Na mecânica quântica, uma partícula não necessariamente é uma coisa ou outra, mas podendo ser sim uma coisa ou outra e também as duas ao mesmo tempo. Sei que eu dei uma viajada, mas eu vou explicar. E agora, seguindo isso para a computação clássica. E partindo do pressuposto de que toda tecnologia é uma soma infinita de zeros e uns, com vários bits, um computador comum analisa cada possibilidade de informação uma a uma, 0 e 1. Então, por exemplo, o modelo atual de medida de um computador, celular, televisão, processador, tudo é bit. E o que é um bit? É a atual unidade de medida, a menor unidade de medida de processamento de computadores, enfim, tudo. E essa unidade de medida, ou ela é 0 ou ela é 1. Então guarda essa informação, ou ela é 0 ou ela é 1. No computador e na física quântica, esse mesmo bit equivale a qubit. E esse qubit compartilha do conceito quântico da superposição. Então um qubit pode ser 0 e 1 quanto os dois ao mesmo tempo. Já com vários bits, um computador quântico, ele consegue analisar todas essas múltiplas possibilidades de informações simultaneamente. Então, o fenômeno quântico do emaranhamento, ele é um pouco mais simples. Ele parte do pressuposto de que duas partículas, independente da distância uma da outra, compartilham da mesma sincronia quântica. Ou seja, essas duas partículas são uma só, independente da distância uma da outra. Um exemplo prático, por exemplo, pode ter uma partícula em São Paulo e outra no Japão, que mesmo com essa distância entre um objeto e outro, os mesmos ainda vão ser vistos como um único sistema. Voltando aqui os dois fenômenos juntos agora, imagine que a superposição permite que um qubit forneça e capte múltiplas unidades de informação e o emaranhamento permite que esses qubits
Busquem essas informações de forma coordenada. Então é uma busca dentre as múltiplas possibilidades de forma coordenada. O Bitcoin, ele é o Bitcoin por conta exclusivamente da criptografia dele. Um computador quântico desenvolvido quebra a criptografia do Bitcoin. Um computador normal levaria anos para resolver. Um computador quântico faria isso em questão de minutos, porque ele exploraria múltiplas possibilidades de forma coordenada ao mesmo tempo. Qual a principal diferença de um computador clássico para um computador quântico? A principal diferença é que um computador quântico ele não tenta necessariamente uma solução uma após a outra, uma por uma. Não, como eu falei anteriormente, o quântico ele usa de um vasto conjunto de possibilidades, usando o emaranhamento para coordenar essas possibilidades, fazendo uma busca coordenada ao fator x, ao fator y, o que é 1000 vezes mais vantajoso, rápido, versátil em comparação a um computador clássico. É isso, essa é a diferença. Galera, é isso, o vídeo ficou por aqui. Eu agradeço muito de ter um lugar onde eu posso falar desse tema viajadão. E então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar, falar disso, comenta aí embaixo. E eu agradeço novamente. Eu sou Gustavo Salomão e eu quero que as pessoas escutem meu nome e saibam quem eu sou.